Som, ei. Bom dia a todos e todas, a graça e a paz de Jesus esteja em nossos corações, amém? Vamos dar início ao culto. Vamos orar, rogando ao Senhor que fale aos nossos corações nessa manhã. Pai bendito, graças te damos, Senhor, pelo teu amor sem fim, pela tua graça e pela tua misericórdia que nos sustém. Senhor, nesse momento nós queremos, ó Deus, entregar a nossa vida em tuas santas mãos e queremos rogar que o Senhor fale conosco nessa manhã. Senhor, abra o nosso entendimento, nos ajude a compreender a tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a alcançarmos um discernimento maior daquilo que a tua palavra nos diz. Ajuda-nos, Senhor, porque cremos, Senhor, que é nosso dever como cristãos estudarmos e compreendermos a tua palavra. E, Pai bendito, que esta compreensão da tua palavra gere em nós um compromisso de vida, gere em nós, Senhor, atitudes, mudanças, transformação. Que no nome de Jesus, ó Deus, nós sejamos parecidos e parecidas com Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Estas coisas nós oramos em nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ler a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo, vai até o versículo 17. Diz assim. Ok? Apocalipse, capítulo 6. Diz assim a Bíblia. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles.
Eu nem sabia que era possível cair tanto raio assim. Teve cidade no interior que foi bem pior do que aqui. Acho que em Salvador caíram só 450. Mas em Valença, por exemplo, caíram 6.000 raios. 6.000 raios, pensei. Uhum. É, é isso. Faz parte da vida. Bom, nós vamos orar. Sinara, você dá uma olhadinha aqui para ver se tem algum pedido de oração aqui nos comentários para nós orarmos. Não. Sim, irmã. Que rapaz, irmã. Mas ele ainda tem alguma coisa com ela? Ah. Ela, inclusive, já está em outro relacionamento, né? Isso então. Uhum. Mas irmã, não tem mais que tocar nesse assunto não, porque já acabou, já tem um tempão. E como ela já está em outro, se torna até antiético, entendeu? Se torna quase que um desrespeito ao outro, porque tipo assim, não tem que falar, entendeu? Se a pessoa entrar num novo relacionamento, a gente não fala do ex. Isso aí é normal, amizade. A amizade ficou, ninguém tratou ele mal, ele ficou amizade, né? É melhor ficar amigo mesmo do que ficar inimigo. Mas não toque mais nessa questão, não. A senhora não me leve a mal, mas é porque pode soar desrespeitoso com o rapaz que está hoje, né? Não. Sim. Uhum. 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 É. É a vida, é a vida. É a vida, é a vida. E são realidades complexas, cabe a cada pessoa, são pessoas adultas, né? Cabe a cada um decidir o seu próprio caminho. Se pedirem a senhora orientação, a senhora certamente vai estar disposta a orientar, mas descanse o coração. São pessoas adultas, né? Deixa cada um. Ou acertar, né? Deixa lá, deixa cada um descobrir o que o caminho dará, né? É isso, é isso. Esse que é o ponto. Bom, nós vamos orar. Vamos orar por isso aí. Eu não vou citar o nome dela, irmã, para não. Tá, né? Mas vou entregar nas mãos de Deus. Amém. Oremos. Uhum. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, em Tua santa presença e queremos Te entregar, ó Deus, cada um desses pedidos. Queremos Te entregar, Senhor, a vida e a família de Sinara e queremos, Senhor, primeiramente render graças a Ti, Senhor, pelo livramento que Tu deste, Senhor, porque se Sinara está hoje aqui e se a família está viva,
sã e salva, é certamente porque também a tua mão, Senhor, esteve livrando e guardando e protegendo. Senhor, nós queremos também nesse momento, Senhor, ao mesmo tempo em que agradecemos a Ti, nos importamos e nos preocupamos com essa situação grave, ó Deus, da qual a Tua filha foi livrada, mas não deixou de ser uma situação grave, e por isso nós também queremos clamar por isso, Senhor. Nós queremos clamar a Ti pela paz, ó Deus. Queremos clamar a Ti pelo fim da violência. Queremos clamar a Ti, Senhor, tende misericórdia de cada uma dessas pessoas envolvidas, ó Deus, nesse tiroteio. Tu sabes a razão, Tu sabes os motivos, Tu sabes exatamente, ó Deus, do que se trata, mas nós suplicamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que haja transformação de mentes e corações. Que estes homens, Senhor, essas pessoas se convertam, sejam transformadas, abandonem o caminho do mal, Senhor. Que no nome de Jesus parem de fazer guerra uns contra os outros, mudem, Senhor. Se tornem, Senhor, seres humanos que estão mais interessados na vida uns dos outros e no bem da sociedade. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja transformação, Senhor. E que situações como essa, de violência, de tiroteio, não se repitam mais, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, se possível for, não permita que outro tiroteio aconteça naquela região. Nós queremos consagrar não somente essa região, Senhor, mas todo o bairro de Cajazeiras 11, Senhor. Toma Cajazeiras 11 em Tuas santas mãos, acampa os Teus anjos nesse lugar. Repreende, Senhor, todo abuso, violência, tiroteio, Senhor Deus. Ó Deus, todo avanço, Senhor, qualquer possibilidade de facção ou tráfico de drogas, Senhor, ou milícias, Senhor, que nenhuma dessas coisas avancem nesse bairro, em nome de Jesus. Que venha a Tua paz, que haja transformação, conversão. O nosso clamor e o nosso desejo profundo é que todos esses que já se envolveram em alguma dessas situações se convertam, mudem, saiam desse caminho mau, encontrem caminho de vida, transformação em nome de Jesus. Ó Pai bendito, que venha o Teu reino sobre Cajazeiras 11, Senhor. Pai bendito, nós também queremos Te entregar a vida e a família da nossa irmã Clemilda. Toma, Senhor, a Tua serva em Tuas santas mãos. Toma também, ó Deus, toda a família da Tua serva. Tu sabes, ó Deus, aquilo que anela o coração da Tua filha. Tu sabes, ó Deus, o clamor dela e a preocupação dela, Senhor. Tu sabes. Tu sabes que ela é uma avó, Senhor Deus, uma mãe, preocupada com seus filhos e filhas e com suas netas e netos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o lar da Tua filha, Senhor. Que o Senhor abençoe o lar dela, trazendo, Senhor, graça, transformação, direção, em nome de Jesus, ó Deus. Que venha, Senhor, a Tua direção sobre a vida de todos e todas, Senhor Deus, que pertencem à família da Tua serva. Senhor, nós também queremos orar pela nossa construção, pelo nosso templo. Senhor, nós Te damos graça porque conseguimos fazer essa cobertura baixa, mas Tu sabes, ó Deus, que ainda precisamos cobrir a rampa, que essa cobertura, Senhor, ainda está baixa. O nosso desejo é que ela seja uma cobertura alta, para que a gente tenha um espaço lá em cima. O Senhor sabe do nosso desejo de concluir essa obra, de avançar nessa construção. Tu sabes de todas essas coisas e nós queremos entregar tudo isso em Tuas santas mãos. Senhor, o Senhor já nos ajudou até aqui. Nós não chegaríamos até aqui se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua forte mão, se não fosse a Tua bênção e a Tua provisão. E nós queremos rogar a Ti, Senhor, continua, ó Deus, a tomar a direção em nome de Jesus. Ajude-nos, Senhor, a avançar em mais uma etapa. Ajude-nos, Senhor, a avançarmos nessa vitória, ó Deus, de modo que consigamos ver plenamente, Senhor, a vitória sobre esse templo, sobre esse lugar. Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Pai bendito, nós entregamos esses pedidos em Tuas santas mãos. Recebe também os dízimos e ofertas a Ti entregues. Que o Senhor abençoe e multiplique os recursos do Teu povo e abençoe e multiplique os recursos desta obra. Que o Senhor abra portas de emprego para aqueles e aquelas
que estão desempregados. Que o Senhor dê estabilidade de emprego aos que estão trabalhando. Aqueles que estão empreendendo, que o Senhor os ajude, ó Deus, a crescer, que haja uma porta aberta para o crescimento, ó Deus, nos seus empreendimentos. Abre portas também, Senhor, de estudos, abre portas de capacitação profissional, de crescimento pessoal. Ó Deus, abençoa o teu povo. Tu sabes o que o teu povo precisa, e o nosso clamor, Senhor, é que tu ajudes o teu povo a crescer e vencer. Senhor, continua a falar conosco por meio da tua palavra. Essas coisas nós oramos em nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Bom, nós vamos ler a palavra no livro de Apocalipse, capítulo 6. E hoje nós vamos refletir ou iniciar uma reflexão sobre os cavaleiros do Apocalipse. Hoje à noite nós daremos continuidade a essa reflexão. Agora pela manhã nós introduziremos este tema, este assunto, e à noite avançaremos. Apocalipse capítulo 6, deixa aí aberto que nós vamos ler, mas antes de ler eu quero explicar algumas coisas. Bom, o último capítulo que nós estudamos foi o capítulo 5, e o capítulo 5 mostra o Cordeiro de Deus aparecendo e tomando o livro. João estava aflito porque não achava ninguém que fosse digno de pegar no livro e de abrir os selos. Então o Cordeiro é digno, ele aparece, ele pega o livro e agora ele vai começar a abrir os selos. Então, entre os capítulos 6 até o fim do capítulo 8, nós vamos ver essas aberturas de selos. E aí vai aparecer para a gente aí, do capítulo 6 em diante, algumas sequências de algumas coisas. Por exemplo, vão se abrir 7 selos. No meio desse processo vão aparecer 7 trombetas. E vão aparecer também 7 cálices, né? Então vai aparecer essas figuras aí. 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices. E ainda no capítulo 6, 6 desses selos, são 7 selos, 6 desses selos serão abertos ainda no capítulo 6. E o que é que acontece? Os 4 primeiros selos, né, que vão ser abertos, eles trazem consigo cavaleiros. Então, os 4 primeiros selos abrirão e trarão consigo 4 cavaleiros. Esses cavaleiros aí, eles têm uma descrição própria, estão montados em cavalos coloridos, né? Cavalos até que possuem cores, né, que não existem, né, na biologia, né? Pelo menos eu nunca ouvi falar de cavalo vermelho, por exemplo, né? Me parece que isso não existe. E isso tudo vai mostrar o caráter simbólico desse processo. 4 cavaleiros vão surgir. E há muita especulação, teoria sobre o que é que sejam, o que é que significa esses cavaleiros, o que é isso e tal e tal e tal. Então a gente vai precisar refletir, né, sobre esses cavalos e cavaleiros, para que a gente compreenda. Então, a ideia é a gente meditar de alguma forma em princípios gerais sobre isso. Só que tem um aspecto que a gente não pode perder de vista, que é central para que a gente avance na compreensão dos selos, dos cavalos, das trombetas e tudo mais.
O que está acontecendo aqui do capítulo 6 até quase lá o capítulo 19 de Apocalipse? Até o capítulo 5 que nós estudamos, João estava tendo uma visão do céu. Primeiro ele recebeu cartas, recebeu uma visão onde ele deveria escrever cartas para as igrejas, e depois ele tem uma visão do céu, ele vê o trono no céu, ele vê o cordeiro, ele vê o livro e tal. Do capítulo 6 até quase o 19, João vai ver o cenário da terra. Ele vai ver situações caóticas na terra. E o que vai culminar é que a nova Jerusalém ela vai descer do céu. Então há uma nova Jerusalém descendo do céu. Só que o que acontece? Uma cidade, ela não é uma coisa leve. Para uma nova cidade descer, alguma coisa vai acontecer com a antiga. A antiga será esmagada. Uma nova cidade descendo sobre a outra, significa que haverá uma compressão sobre a cidade antiga. E é justamente essa figura que João vai usar. Do capítulo 6 até o 19, a antiga Jerusalém vai começar a desabar. Vai ter um momento que até o sol vai cair, a lua vai cair, estrela vai cair. A cidade vai começar a comprimir, ela vai desabando. Vai aparecendo caos, guerras, tumores, terremotos, né? Vai aparecendo vários problemas, até que a nova Jerusalém comprima a antiga Jerusalém. Então, na lógica de João, a Jerusalém na qual o povo vivia estava dominada pelo Império Romano e ela estava uma Jerusalém caótica. Ela estava uma Jerusalém perdida e ela precisava ser desmontada. Ela precisava ruir, ela precisava cair, para que uma nova Jerusalém venha dos céus e se estabeleça. Essa é uma das coisas que está presente na oração de Jesus. Venha o teu reino. É a oração do Pai Nosso. É o clamor de que o reino venha. E o clamor diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. É o clamor para que a vontade dos céus reine sobre a terra. Ele está pedindo aqui, eu quero que aconteça aqui na terra, como acontece lá no céu. É isso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. Então esse clamor é o clamor para que o reino de Deus seja estabelecido e a vontade de Deus triunfe sobre as estruturas caóticas desse mundo. Então tudo que há de equivocado, injusto e caótico vai precisar ruir, a Babilônia terá que cair para que o reino de Deus e a nova Jerusalém desça dos céus e se estabeleça sobre a terra. Então essa é a expectativa. E essa descida da Nova Jerusalém não é um processo fácil e simples. Não é um processo fácil. Por quê? Porque quando Deus traz o trono dele para a terra, isso significa que algumas coisas precisarão desabar. Olha o que diz Apocalipse 21. Dê uma olhadinha comigo. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao 4. Apocalipse 21,
do verso 1 ao 4. Diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Passou, foi desabado. E o mar já não existia. Olha que coisa. Você se lembra do sermão? Onde eu expliquei que o mar era esse símbolo da inimizade. No sermão passado eu falei sobre isso. Que diante de Deus o mar, que era o lugar da instabilidade, ele se torna um mar de vidro. Vocês se lembram disso? Falei isso no sermão passado. O mar, que era o lugar onde você pisa e afunda, já não é mais o lugar onde você pisa e afunda, porque ele se tornou um mar de vidro. Diante do trono de Deus, as instabilidades da vida acabam. O lugar onde você afundava, você não afunda mais, porque você está diante do trono de Deus. E essa lógica do reino de Deus vai se estabelecer com um tamanho poder, que quando chega agora, quando diz que eles que ele vê novos céus e nova terra, não é nem que o mar é de vidro, agora é mais radical ainda. O que é que aconteceu agora? Agora o mar nem mais existe. Nem mais existe. Isso é porque Deus não gosta da praia? Não é isso. Não é isso. O mar é muito lindo, não é disso que eu estou falando. Se a gente não prestar atenção nos significados, o que é que eu venho falando em todas as mensagens, tem enfatizado? O mar simboliza o império. O mar simboliza o império. O mar é o lugar onde o império reina, domina. O império romano dominava o mar. É o lugar da maldade. João está preso em uma ilha, a ilha de Patmos. E aí continua e diz, verso 2: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Olha só que coisa profunda. O tabernáculo no Antigo Testamento era o lugar onde Deus estava. Sumo sacerdote entrava no tabernáculo para encontrar Deus. E agora o que é que Deus fez? O tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Deus trouxe a casa dele para cá. É essa a lógica da nova Jerusalém que desce. É Deus estabelecendo uma nova ordem vindo habitar com a gente. E aí diz assim, e esse era o projeto do Éden, você se lembra? O projeto do Éden, qual era? Deus viver eternamente com o ser humano. Toda tarde Deus ia até o jardim. Era Deus passeando no jardim com o ser humano. Mas o ser humano, por causa do pecado, bagunçou esse plano. O próprio ser humano, tem uma música que virou meme, que é Eu sozinho boto minha vida em perigo. Você já viu essa? Eu acho que isso é o resumo do Éden. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Era bem isso aí. Ser humano sozinho, conseguindo quebrar a cara e se afundar. Mas Deus, em sua infinita graça, antes de dizer haja luz, disse haja cruz. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. O Cordeiro, a Bíblia diz isso, o Cordeiro conhecido desde antes da criação do mundo. Ou seja, Cordeiro era a imagem sacrificial, ou seja, antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito, eu vou dar ao ser humano liberdade, mas se esse ser humano pecar, o Cordeiro morrerá. Por isso que a cruz não foi um plano B, a cruz sempre foi o plano A. A cruz nunca foi o plano B. Tem gente que pensa assim, deu tudo errado, então não teve jeito, Jesus foi morrer. Não. Já estava no plano de Deus, criar o ser humano com liberdade. E se o ser humano caísse no pecado, Cristo morreria por nós. Nos salvaria, ressuscitaria. E um dia resgataria sua igreja para que o tabernáculo de Deus fosse novamente estabelecido. Para que haja um novo Éden entre nós. E aí o texto continua dizendo o seguinte, olha.
verso 2, né? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que dizia do trono: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Percebe? A nova Jerusalém vai descer dos céus e vai ter que romper com céus e terra. Aí avance comigo aí no verso 22 até o 23. Versos 22 e 23 diz assim: não vi templo algum na cidade. Vocês estão vendo que negócio polêmico isso aqui? Se a gente ler a Bíblia fora do contexto, a gente não vai entender, não. Apocalipse sendo escrito no meio de um processo onde o que mais se fazia entre os gregos era levantar templo em homenagem ao imperador, em homenagem aos deuses gregos. Os próprios judeus tinham um apego ao templo. Aí ele está dizendo que na perspectiva do reino de Deus, o que é que ele vê quando o reino de Deus vem com poder e se estabelece em plenitude? O que é a primeira coisa que ele vê? Não vê templo algum na cidade. Acabou os templos. Não tem mais templo. Isso aqui, inclusive, isso aqui é uma coisa para refletir, né? Porque no meio da pandemia, uma das coisas que alguns pastores espalharam, que essa coisa de, estão impedindo a gente de se reunir no templo, isso é projeto de Satanás. Só que o que é que Apocalipse está dizendo aqui? Quando o Cordeiro vir em plenitude, todos os templos vão acabar. E vai dizer que é o Satanás aí? Quando o Cordeiro de Deus se estabelecer com plenitude, vai acabar todos os templos. O que é que João viu aqui? Não vi templo algum na cidade. Vai acabar. O próprio Cordeiro de Deus vai acabar com todos os templos. E isso não vai ser ação do maligno, vai ser ação do Cordeiro de Deus. Porque ele continua: pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A igreja vai habitar em Cristo. A igreja vai habitar em Cristo. Não vai ter mais templo nenhum. Nem goteira, né? Não vai ter mais templo, nem goteira no templo. Não vai ter mais templo nenhum. A igreja vai habitar em Cristo. Em Cristo. E aí ele diz, mas isso é radical. Por quê? Às vezes a gente não lê as entrelinhas. Se a terra que João habitava tinha muitos templos, e João vê uma nova cidade que não tem mais templo nenhum, o que é que isso significa? O que é que aconteceu com aqueles templos? O que é que aconteceu? Foi destruído. João está vendo uma ação do Cordeiro de Deus que derruba templos. O Cordeiro derrubando templos. Derrubando templos. E aí continua o verso 23 e diz assim: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Da mesma lógica no templo. Se não tem mais templo, mas tinha antes, significa que o que tinha desabou. Se tinha sol e lua antes e agora não tem mais, significa que o sol e a lua caiu também. A nova Jerusalém que está descendo do céu está desabando tudo. As estruturas de templo, as estruturas de poder, os poderes dos reis, os poderes dos governantes, os poderes religiosos, tudo isso está caindo para que o reino de Deus seja estabelecido com poder. Isso tem uma implicação muito séria. Então, o que nós começaremos a ver do capítulo 6 em diante é essa estrutura da nova Jerusalém descendo e esmagando a terra.
Mas é esmagando a terra simplesmente porque Deus quer esmagar? Não, é esmagando as injustiças da terra. Todas as estruturas injustas, todos os poderes pérfidos, tudo aquilo que está sendo usado para massacrar pobres, humilhar pessoas, tudo isso, ó, vai cair. Vai cair. Por que Deus diz que a grande Babilônia vai cair lá no capítulo 18? A Babilônia é o apelido que Roma recebe. Roma é chamada no livro de Apocalipse de a grande Babilônia. Por que a Babilônia vai cair? Porque a Babilônia estava estabelecendo sua lógica de poder de uma forma podre. Olhe lá o capítulo 18. O capítulo 18, versículo 11. E depois o versículo... A gente pode ler do 11 até o 13. Quando ele começa a dizer que a Babilônia vai cair, ele diz o seguinte, olha: os comerciantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Você se lembra que Roma era forte no comércio? Ele está dizendo agora, esses comerciantes, esses homens que enriqueceram com esse império, vão chorar, porque esse império vai cair. E aí ele diz o seguinte, ele vai dar uma lista de mercadorias, mas presta atenção no detalhe. A lista de mercadorias de Roma. Ele vai dizer o seguinte, olha: artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira e de cedro, e peças de marfim, madeira preciosas, bronze, ferro e mármore, canelas e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. E você observe a ironia do texto. Corpos e almas de seres humanos aparecem na lista de mercadorias e ainda aparecem como os últimos itens da lista. É como se o texto dissesse, eles vendem corpos e almas como mercadoria e ainda vendem como uma coisa de menor valor, porque é o último da lista. Corpos e almas de seres humanos têm menos valor que ovelhas, que farinha, que madeira, que púrpura, que seda, que ouro. Esse era o grande problema de Roma. É por isso que Roma tem que cair. O reino de Deus, a lógica do reino vai esmagar tudo. Vai fazer a Babilônia cair. Por quê? Porque a Babilônia era podre. E aí você se pergunta assim, pastor, você anunciou que a gente vai refletir sobre os cavaleiros e até agora não chegou neles. Eu precisava te explicar isso, para que agora a gente vá para o capítulo 6. Dê uma olhada aí no capítulo 6. Porque agora que você já entendeu que o contexto do capítulo 6 em diante é um contexto de coisas desabando, porque o reino de Deus precisa fazer essas coisas desabar. Aí você vai ler comigo aí, a partir do versículo 1, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim. Nós vamos ler até o versículo 8. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro selo, o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Ele tinha o quê? Uma coroa. Vamos continuar. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Verso 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi
o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Aí você deve estar se perguntando assim: pastor, afinal de contas, o que quer dizer isso? Lembre-se, a partir do capítulo 6, João vai ver o caos da terra. As coisas que João está vendo não significa que Deus está querendo mandar caos para a terra. Não é isso. Esses cavaleiros e também as outras coisas que nós veremos são coisas que João está vendo que simbolizam realidades que a terra está passando. São realidades caóticas. Observe comigo alguns detalhes, presta atenção. O primeiro cavaleiro, ele tem uma coroa. Quem usava coroas? Os reis. E o que é que esse cavaleiro faz? Ele faz o quê? Ele está determinado a conquistar e vencer. É um cavaleiro que está diretamente ligado a essa dominação imperial. Os reis desejosos de invadir nações, de dominar povos, de conquistar e de vencer, esse desejo dos reis. Era bem isso que o povo estava vivendo. O Império Romano dominando e avançando e desejando dominar mais e mais e mais. O segundo cavaleiro, olha o que diz. Ele tinha o quê? No verso 4. Recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ele é o símbolo da guerra. Os reis estão conquistando, só que ao mesmo tempo que os reis conquistam, como é que eles conquistam? As conquistas são pacíficas? Não. Eles conquistam por meio da espada. Olha a sequência. Reis começam a desejar no coração dominar a terra, o primeiro cavaleiro. Eles têm a sede de conquistar, de conquistar e de conquistar. Aí depois do primeiro cavaleiro, o que é que vem? A espada. Essa é a sequência de dominação da história. Primeiro nasce no coração dos reis o desejo de conquistar. Mas depois que o desejo de conquistar nasce no coração, o que é que vem? A guerra, a espada. Homens se matando uns aos outros. E, aliás, não tem coisa mais fútil, mais banal, mais ridícula do que a guerra. Um bocado de homem se matando. Uma vez eu me lembro, meu pai, eu boto meu pai, porque eu conto tudo de meu pai na internet, meu Deus, meu pai deve ficar chateado. Mas eu me lembro que uma vez eu conversei com meu pai, a gente assistindo um filme de guerra, eu falei com meu pai assim, eu digo: rapaz, esse tempo aí foi barril. Aí eu falei com ele assim: vem cá, se fosse você lá nesse tempo, você ia fazer o quê? Aí ele fez assim: eu ia me esconder. Eu ia procurar um lugar, ia ficar lá intocado até a guerra acabar. Mas observe que coisa idiota alguém fazer guerra. Gente, fazer guerra é um negócio tão ridículo. Assim, um bocado de homem se matando. Aí fica lá depois, deu resultado. Um bocado de mulher depois, com os filhos para criar sozinha, que os homens tudo morreu, recebe só a farda. Grande honraria. Receba aqui a farda do seu marido. Mas a guerra é um negócio que não tem sentido. O ser humano precisa aprender de uma vez por todas, porque até hoje ainda existem guerras, né? 21 séculos se passaram, o ser humano depois de Cristo, e o ser humano não continua a fazer guerras. O ser humano não entendeu nada. É uma coisa assim banal. Aí observe,
O primeiro cavaleiro, o desejo humano de dominar, o desejo dos reis de dominar. O segundo cavaleiro, a espada. Porque depois, acompanhado com o desejo de dominar as nações, vem as guerras. Aí vem o terceiro cavaleiro, olha o que ele diz. A partir do verso 5. O cavaleiro tinha na mão o quê? Uma balança. Presta atenção nesse detalhe para você interpretar. Primeiro vem um desejo de dominar, depois vem a espada que representa a guerra, depois vem o impacto econômico. Por quê? Toda guerra traz sobre as pessoas desastres econômicos. O que é que o Império Romano fez naquele tempo que João estava vivendo? O império, os reis decidiram dominar tudo. Por que João estava preso? Porque o Império Romano decidiu que aquela região ia ser dele. Nasceu primeiro no coração dos reis. Depois veio o quê? O que é que os reis fizeram para poder implantar o império? Espada. Meteu o exército lá, as tropas romanas invadiram tudo e disseram: a espada chegou, perdeu, agora a terra é minha. Depois que o Império Romano faz isso, o que é que o Império faz? O que é que o Império estabelece? O Império estabelece o armazém. Qual era a lógica do armazém? O Império chegou lá, todo mundo que tinha terra perdeu suas terras, agora a terra é do Império. Todo mundo agora vai ser escravo do Império, vai ter que trabalhar na terra para o Império. E vai ter que ainda por cima comprar, se quiser viver. Vai ter que comprar do Império, quer dizer, você perde sua terra, o Império domina, toma sua terra, você trabalha como escravo naquela terra que era sua. E se você quiser comer, você vai ter que comprar. E por preços absurdos. Aí é isso que diz, preste atenção, o texto está dizendo. Olha aqui, presta atenção no detalhe, verso 6. Alguém lê aí em voz alta o verso 6, que eu quero ouvir como está na versão de vocês. Pronto. Aparece uma balança e depois ele ouve uma voz, né? E aí o que é que o cara está gritando? Uma medida de trigo por um denário. Você sabe o que é que simbolizava o denário? O denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, o cara trabalhava o dia todo para comprar uma medida de trigo que era pouquíssimo. Todo o sustento dele era só para comprar comida e ainda pouca comida. Por quê? Porque o terceiro cavaleiro tinha a balança na mão, eram as injustiças, era para ficar pobre, era o império dominando. Vocês estão percebendo isso? Observe como a gente lê e interpretar, tira da gente o medo. O pessoal fica assustando a gente, está vindo o primeiro cavaleiro, o segundo está vindo aí, os crentes estão tudo assustados. Aí tem os crentes que às vezes me mandam assim, pastor, sai daqui, é o quarto cavaleiro aí que está vindo, que não sei o quê. Aquele medo. Os 4 cavaleiros representam o império. Primeiro, observe a linguagem, cavaleiros. Onde é que tinha cavalaria? O que eram os cavaleiros? Eram parte do exército romano. Os soldados montados a cavalo. João está usando uma linguagem própria daquele momento. Roma estava dominando e tinha soldados que agiam a pé, mas tinha soldados que agiam montados a cavalo. Ele está usando essa linguagem. E aí o que é que acontece? Ele está dizendo o seguinte, olha, observe, 1 quilo, uma porção de trigo por 1 denário, 3 porções de cevada por 1 denário, e ainda vem a ressalva. Qual é a ressalva no final? Você sabe por quê? O que é isso? Cobrando preços absurdos, tirando o salário todo do trabalhador para comprar pouquinha comida e ainda dizendo a ele, não danifique o azeite e o vinho. O que é isso? A mercadoria. Eles estavam mais preocupados em cuidar da mercadoria do que matar a fome do povo. A gente precisa ler os detalhes. Imagine a cena, um pobre na fila do armazém para comprar, e aí o pobre chega lá e diz, eu só tenho 1 denário.
Aí diz assim, só dá para comprar esse pouquinho de trigo. Aí deu para ele. E ainda olha, e aí o cara olha para o pobre e diz assim, só tem esse pouquinho de trigo. E diz assim, olha, e tome cuidado com o azeite e com o vinho aí para você não danificar. É essa a imagem de um homem rico, prepotente, humilhando o pobre, dando a ele um pouquinho de trigo e dizendo a ele, aí, tome cuidado aí, viu? Seu Zé Ninguém, para você não danificar o azeite, que vale mais do que você. É essa a imagem. A imagem de alguém arrogante, humilhando os pobres. É essa a imagem. Era o que o império fazia. O império fazia isso. O império fazia isso. O trabalhador dava vida, limpando aqueles campos, arando a terra, colhendo, plantando. Era um trabalho duro. O trabalho do campo é duro. O trabalho do campo é duro. E sendo humilhado, no final, se sobrasse um denário na mão dele. Se sobrasse, porque tinha trabalhadores que às vezes nem conseguiam isso. Se sobrasse um denário, esse denário inteiro virava um pouquinho de trigo, que às vezes não alimentava nenhuma família. E só comia isso, gente. Só trigo. Você sabe o que é isso? Vamos dizer que essa pessoa conseguisse fazer pão. Aí significa que depois de um dia todo de trabalho, a única coisa que a pessoa ia comer era pão. Mata a fome? Dá certo isso? Isso é uma dieta que vai deixar a pessoa saudável. Pão. E não pense que é muito, para dizer que pelo menos encheu a barriga, não. Pouco. Aí o cara trabalha o dia todo, literalmente trabalha para comer, ou seja, tinha que trabalhar todo santo dia, porque era o que recebia por dia, de domingo a domingo sendo escravizado, e dava para fazer um pão. Era essa a dieta. O povo sofria. O povo sofria. E ele está dizendo, olha, é isso que esses cavaleiros trazem. O primeiro cavaleiro, o projeto dos reis de dominar. O segundo cavaleiro, a espada, porque os reis para dominar precisam trazer espada. O terceiro cavaleiro traz a balança, porque os reis, quando dominam, querem também mandar na economia. Porque para que eles sejam ricos nos palácios, é preciso que tenha gente pobre nas ruas. É preciso que tenha gente pobre nas ruas. Você se lembra da música O Bom Xibom Xibom Bombom? Como é? O de cima sobe e o de baixo desce. E a música ainda começa assim, analisando essa situação precária, né? Quero meditar sobre a cultura hereditária, né? Esse negócio, eu acho que é alguma coisa assim. Quer dizer, que negócio? Essa cultura hereditária onde quem está em cima continua subindo e o pobre descendo. Esse aqui é o império, os 4 cavaleiros é a representação do império. E aí continua e vem o último cavaleiro, que é o que o pessoal mais se assusta, né? E aí o verso 7 diz assim, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. Olhei diante de mim, estou vendo no verso 8 agora, olhei diante de mim, estava um cavaleiro amarelo. Só que presta atenção, esse cavaleiro amarelo aqui, na versão de vocês está traduzido como amarelo. Só que a palavra grega aqui não é amarelo. Presta atenção. A palavra grega que é usada aqui, porque amarelo a gente lembra da margarida, a gente lembra do sol, né? Não é esse amarelo não. O amarelo aqui é uma palavra que lembra a cor da pele quando está apodrecendo. Sabe? É a cor da podridão. Não é simplesmente o amarelo, não é amarelo da margarida não, do girassol não. Margarida é amarela, gente? Eu queria falar girassol. Margarida amarela, né? Não é o amarelo da margarida nem do girassol, não. É o amarelo da carne que vai ficando podre. Entende? Vai entrando em decomposição e ela vai amarelando. Talvez fosse melhor traduzido aqui como pálido. Sabe? Porque o corpo, quando vai ficando em decomposição, ele não vai ficando aquele estado de pálido e vai apodrecendo. É esse sinal. Só pela cor do cavalo você já entende o que é que ele está querendo falar. Se ele fala, primeiro, o projeto dos reis de dominar.
depois os reis trazem a espada, depois traz a balança, depois vem um cavalo com cor de corpo em decomposição. Ele está falando do quê? Da morte. Porque depois que os reis dominam com a espada e com a balança, o povo morre. Porque quando o povo não morre na espada, morre na fome. Os 4 cavaleiros são a representação do império. E aí ele continua e diz assim: seu cavaleiro chamava-se o quê? Morte. E o que mais? Continua aí, por favor. Isso. E o inferno seguia. O inferno aqui, que não, essa palavra ela pode ser traduzida por inferno, mas a palavra é Hades. E a ideia aqui não é inferno como a gente pensa hoje. A ideia é de sepulcro, sepultura. Entendeu? A ideia do Hades é isso, sepulcro, sepultura. Quer dizer, a sepultura acompanha ele. O Hades acompanha ele. Então, esse cavaleiro se chama Morte, e com ele vai junto a sepultura. E aí o que acontece? A sepultura, ou o inferno, ou o Hades, seguia ele de perto, não é isso que diz? O seguia de perto, ou seja, ele está indo onde ele vai, onde ele passa, vai tendo um monte de cova. E o que acontece depois? Foi-lhe dado o poder. Pelo quê? Aí ele vai repetir, olha a sequência. Pela espada primeiro, você se lembra? Que é o segundo cavaleiro, espada. Depois o quê? Fome, que é o... Você se lembra? É o terceiro cavaleiro. E aí vem as consequências da fome. Depois vem o quê? Pronto, observe. Ele está dizendo o seguinte: está tendo tanta fome e tanta dor. Veio espada, veio fome, depois veio peste. O que era peste? As pragas. Não era simplesmente pragas para atacar a plantação. As pestes também indicavam as doenças. Por quê? Porque onde há um povo faminto, há doente. A baixa dieta nutricional, né, uma dieta nutricional precária, gera doenças. Você lembra no tempo de Jesus, Jesus curando tanto doente, e ao mesmo tempo tinha tanta gente com fome. Jesus olha para os discípulos e diz: dá de comer. Por quê? Onde tinha famintos, tem gente doente. Tem gente doente. A gente adoece também por aquilo que a gente come e por aquilo que a gente não come. E poucos nutrientes, pouca diversidade nutritiva, pouca comida, tudo isso vai proporcionando doenças. Resultado, e aprendam de uma vez por todas, e eu tenho cobrado de vocês: a quem muito é dado, muito é cobrado. Vocês estão tendo a chance de aprender, vocês não podem mais desaprender. Você vai ficar atormentado agora quando alguém falar do cavaleiro do Apocalipse? Não, porque você leu o texto. O que eu fiz aqui com vocês foi ler. O que eu fiz aqui foi ler o texto. Vocês leram o texto e interpretaram. E agora entenderam que esses 4 cavaleiros são uma representação. Por quê? Do capítulo 6 até o capítulo 19, João vai usar várias figuras para falar do que está acontecendo na terra. Não significa que Deus vai mandar essa destruição, não é isso. O que João está dizendo é que na terra já está essa destruição. Só que João vai dizer o seguinte: esse cenário vai precisar ser esmagado. Para quê? Para que uma nova Jerusalém se estabeleça sobre a terra. Esse cenário de injustiça que é causado pelo império, onde reis planejam dominar e estabelecem a espada, a balança, e trazem consigo toda sorte de males, meio mundo de morte, onde as pessoas, quando morrem pela espada, morrem pela fome, morrem pela doença, ou morrem pelos animais selvagens, porque ficam fracas. Ficam fracas. Isso. Essas pestes, essas mortandades é até uma tradução melhor, porque representa isso, essa diversidade de doenças, que era advinda da fome. E quando fala a pessoa morrendo por animal selvagem, que a pessoa está fraca.
pessoa está fraca. Quando você está forte e firme, o bicho vem de lá para cá, você pica ali um negócio nele e mata o bicho. Mas quando você está fraco, as pessoas caindo, moribundas, doentes, com fome, fraca, vira presa fácil. Aquela cena terrível que foi registrada de um fotógrafo, que depois esse fotógrafo ele não resistiu e se suicidou. Ele foi até a África subsaariana e viu crianças subnutridas, né, bastante desnutridas, e os urubus ao lado da criança esperando ela morrer para comer, o urubu aguardando. E esse fotógrafo, ele exibiu essas fotos para o mundo e depois se matou, que ele não suportou, ele perdeu a esperança na vida. Tamanha dor daquilo. Essa imagem chocante, ela diz muito sobre isso. A pessoa morre na mão de animal selvagem quando ela está fraca. Ela está fraca. Isso aqui não é para dizer, não é para exaltar a força do animal selvagem, não. É para falar da fraqueza humana. As pessoas, isso era uma coisa que acontecia comum naquele tempo. As pessoas ou morriam pela espada, ou morriam pela fome, ou morriam de doença, ou morriam de bicho. Porque não aguentou. Estava fraco e morreu. Essa era a dor que atravessava, porque o império trazia isso. O império abalava as pessoas, o império abalava a seguridade das pessoas. O império destruía isso. E João está denunciando essas coisas, denunciando isso, dizendo: olha, esses são os cavaleiros. Talvez você esteja se perguntando o seguinte: pastor, quais as aplicações práticas disso na minha vida? A primeira aplicação é uma coisa que você não pode perder de mente, que é a seguinte: a primeira aplicação tem a ver com você aprender a não repetir mais o equívoco. Porque às vezes a gente não se toca. Aprender a ler a Bíblia já é uma primeira aplicação prática, porque a partir de hoje você já não vai ler mais da mesma forma. Essa é a primeira consequência prática. Tem algo de prático acontecendo. Você não vai mais ler a Bíblia da mesma forma. Você está aprendendo a ler a Bíblia. Você está lendo o livro de Apocalipse e não está criando paranoia na sua mente. Você está interpretando o texto. E está entendendo que isso tudo aqui simboliza um império. É um império, é uma denúncia ao império. Mas ao mesmo tempo você está lendo isso aqui e você está vendo o seguinte: Deus é contra isso. O que nós estamos meditando aqui nesse texto de Apocalipse é João dizendo o seguinte: olha, o projeto do reino de Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, não terá isso. O que é isso? Reis que têm o projeto de poder acima de tudo. E que em nome disso, em nome de dominar as nações, estabelecem a espada. E depois de dominá-las com a espada, estabelecem a balança. E depois de aplicarem espada e balança, trazem a consequência de morte, pessoas morrendo de fome, ou pessoas morrendo pela violência, meio mundo de sepultura. O que a palavra está nos dizendo, e isso é uma consequência prática sobre a nossa vida, é que nós estamos entendendo que Deus é contra isso. É importante vocês lerem isso, porque quando a gente começa a falar algumas coisas, tem gente que diz assim: o pastor só fala de política. Eu estou falando de Apocalipse, está na Bíblia. E eu estou falando da Bíblia dizendo o seguinte: olha, naquele tempo a autoridade política era o rei. E João está dizendo: Deus é contra isso. Deus é contra isso. Autoridades políticas que geram caos sobre a vida. E João está dizendo: o reino de Deus é contrário a isso. É o contrário, é o oposto. Se os poderes da terra são estruturados em homens gananciosos que querem crescer o poder deles acima de tudo, e em nome disso matam pessoas, seja na espada, nas guerras ou na fome, nos domínios econômicos, nos desmantes econômicos para gerar fome e massacre entre os pobres. Você está pensando que é à toa? Olha para o nosso tempo. Tem notícias que estão extremamente contrárias. A gente olha para o nosso tempo e a gente vê notícias de coisas extremamente caras e todo mundo botando a culpa na inflação que está altíssima e que não sei o que, Ninguém recebe o nome da culpa, né? A culpa é sempre de uma coisa assim, abstrata.
E ao mesmo tempo, a história registra que novos bilionários continuam surgindo. Novos bilionários. Não estamos falando de novos milionários, não. Estamos falando de novos bilionários. Ou seja, enquanto no mundo pessoas clamam por comida, vacina, saúde, outros estão lucrando absurdamente ao ponto de serem bilionários. Aí vai dizer que a culpa é de uma coisa abstrata. Mas a conta do mundo continua sem fechar. A culpa não é abstrata. A culpa não é abstrata. Porque Jesus olhou para o jovem rico e disse a ele: vá repartir o que você tem com os pobres. A culpa não é abstrata. Se existe alguém bilionário e outro morrendo de fome, a culpa está no bilionário, sim. Não é abstrata. Que sistema? O sistema tem que ter nome. Porque bilionários têm CPF. A culpa está neles. E a Bíblia está dizendo que o reino de Deus é contrário a isso. O projeto de reino de Deus vai contra isso. Sistemas econômicos que engolem pobres, esmagam-nos, não podem encontrar em nós a nossa conivência, ou a nossa palavra de encorajamento para que eles façam isso. Não. Esse sistema precisa encontrar de nós a seguinte denúncia: Babilônia que precisa cair. Essa é a nossa voz profética. Diante desses desmandes, desses sistemas do nosso tempo, a gente precisa olhar para eles e dizer: isso é Babilônia e vai ter que cair, para que o reino de Deus seja estabelecido. Porque o reino de Deus é contra essas injustiças. Babilônia que precisa cair. Eu falei na última mensagem, vou repetir, porque essa notícia ela tem mexido muito comigo. E com isso aqui eu quero já caminhar para o fim. O Bolsa Família acabou. Quando a gente falava que podia assumir um governo que acabasse com o Bolsa Família, tinha gente que brigava, né? Nos meus grupos de família tinha sempre alguém que dizia: isso aí é mentira, não vai acabar nada Bolsa Família, isso aí é sensacionalismo. Acabou. Acabou em que contexto? Num contexto onde está absurdo viver, onde tudo está absurdamente caro. Acabou. Aí você pensa assim: acabou, botou alguma coisa no lugar? Ainda estão discutindo a aprovação de um novo auxílio, que é o chamado Auxílio Brasil, que é para substituir o Bolsa Família. Nessa discussão está a maior briga entre eles, porque eles não sabem de onde vai vir esse dinheiro para subsidiar esse auxílio. Quer dizer, há uma possibilidade desse negócio ficar travado e nem sair. Aí resultado: ou o que é que eles vão precisar, né? Que o cenário foi na raiz. Ou o que é que eles vão precisar cortar para poder liberar isso, né? Que agora o governo manda a gente escolher ou educação ou comida, ou vacina ou isso ou aquilo. Quer dizer, que vai tirando de uma coisa e botando outra. Pois é, mas do bolso deles não tira. Os auxílios todos e as vantagens todas deles não tiram, né? Tanto no setor dos políticos, quanto no setor judiciário. Os juízes recebem dinheiros absurdos, salários absurdos, vantagens absurdas, mas nada corta deles. Mas no bolso do pobre, um programa que foi criado para tirar o pobre da fome. Aí a gente diz assim: o reino de Deus é sobre tudo, é reino de Deus, significa que Deus é rei sobre todas as instâncias da vida. Aí quando chega na política, a gente não esquece de falar do reino de Deus. Quando chega na fome no nosso país, a gente esquece de falar do reino de Deus. A gente precisa se perguntar o que é Deus ser rei sobre a política e o que é Deus ser rei sobre a fome. Porque Deus ser rei sobre a fome certamente deve significar ninguém mais morrer de fome. Deus ser rei sobre a política deve significar uma política justa, onde os poderosos param de acumular em nome da justiça.
Aí no momento, no meio de uma pandemia, com a inflação altíssima e tudo absurdamente caro, onde a gente vê cenas de pessoas barrando o caminhão do lixo, a cena que chocou o Brasil, pessoas parando o caminhão do lixo para poder pegar comida dentro do caminhão do lixo, o desespero, filas em açougue para pegar osso. Você se lembra dessa cena que estourou também no Brasil? No meio desse cenário, um governo corta o Bolsa Família. Acabou. O que é isso? É o cavaleiro do Apocalipse. Não é uma coisa que Deus está mandando, é a denúncia do nosso sistema. João olhou para Roma e disse: esse sistema aí é como se fosse 4 cavaleiros que só trazem dor e morte. E a gente também pode olhar para o nosso tempo, para esse sistema e dizer: esse sistema aí é como 4 cavaleiros do Apocalipse, porque só está trazendo dor e morte, está esmagando pobres. E qual a mensagem profética de João? João denunciou dizendo: o reino de Deus é contra isso, e essa Babilônia terá que cair diante do poder de Deus. A nova Jerusalém vai esmagar essa estrutura podre, pérfida, injusta. Ela vai descer dos céus para acabar com essa injustiça. Essa é a nossa esperança. E essa é a nossa voz profética. E a igreja não pode perder a voz profética, porque se a igreja não falar, quem vai pregar? As pedras. A igreja precisa ter voz profética para esse mundo, olhar para esses desmandes e dizer: isso é pecado. Pecado. Políticas governamentais que aumentam a fome é pecado. Injustiça, o reino de Deus é contra. Deus é contra isso. Mesmo se esses governos usarem versículo da Bíblia e o nome de Deus. Mesmo se esses governos usarem versículos da Bíblia em nome de Deus. Porque versículo da Bíblia Satanás também usou quando foi tentar Jesus. Não é suficiente usar versículo da Bíblia. É preciso ser coerente com o Evangelho. E a coerência com o Evangelho está no cuidado com as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É no amor, é no cuidado com as pessoas que o discipulado é provado. Não é no citar versículo da Bíblia, não. Porque citar versículo da Bíblia, o diabo citou muito bem. Não é citar versículo, não. É no amor às pessoas. No amor. E você sabe o que é que diz 1 João capítulo 3, versículo 17? Se alguém, pois, tiver recursos financeiros e ver o seu irmão em necessidade e lhe doer o coração ao pensar em ajudá-lo, como está nele o amor de Deus? 1 João capítulo 3, versículo 17, é isso que está escrito. Vai lá. Se alguém tem recursos no mundo e vendo seu irmão em necessidade, lhe doer o coração, em outras versões diz, lhe cerrar as entranhas, está falando de ter dor interna. Porque tem gente que quando pensa em dividir, dói mesmo. Tem gente que está com a mão tão atrofiada, fechada ali, só pensa nele, que quando fala em abrir, ele dói. Ai, está doendo minha mão, está doendo, que a mão está ali, ó, só pensando nele. Só pensando nele. Aí ele diz assim, ó, se lhe doer o coração, se lhe cerrar as entranhas, em pensar em ajudar. Olha que negócio forte. Se lhe doer só em pensar em dividir, como é que está nele o amor de Deus? Está onde o amor de Deus? Porque o amor de Deus precisa brotar no coração da pessoa misericórdia. Se não está brotando misericórdia, o problema não é o amor de Deus, o problema é o coração da pessoa que está sem amor de Deus. Não é o amor de Deus que ficou fraco, não. É o coração que está endurecido, cego, perdido. Aí Jesus está nos dizendo, a igreja precisa ir na contramão desse sistema. A igreja precisa denunciar essas estruturas injustas e dizer, o reino de Deus é reino de paz, justiça, misericórdia. A gente cantou isso aqui.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a justiça do Santo Espírito permaneçam sobre todos nós e sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Bem, hoje à noite nós veremos, os irmãos e irmãs que puderem, tragam os alimentos para a cesta, certo? Hoje à noite nós estaremos aqui às 18 horas, tá bom? Deus em Cristo nos abençoe. Vamos em paz, os que nos assistem online, nós vamos encerrar a transmissão, mas nos veremos hoje novamente às 18 horas.